Agricultura BR no ar, Embrapa lança nota técnica a respeito do surgimento de lagarta híbrida. E a paralisação de caminhoneiros em diversas partes do país, situação que já começa a trazer incômodo porque pode trazer prejuízos ao escoamento de grãos do país. Conversa entre China e Estados Unidos no fim de semana é vista como positiva pelo mercado e soja reage bem na Bolsa de Chicago. Hoje mais cedo pelo Twitter, o presidente norte-americano Donald Trump comentava e disse até que a China vai comprar grandes volumes de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Todos estes assuntos e muitos outros você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. E o final de semana foi marcado por uma organização, os caminhoneiros de todo o país se organizando para se manifestarem. E essa manifestação, ela tem um reflexo direto dos altos custos que tem para o transporte no Brasil. E é importante lembrar que o país, ele é, de certo modo, transportado por em cima de caminhões. E o custo do diesel é o principal fator dessa vez nesta paralisação, uma coisa ou situação que está virando rotina. A cada 1 ou 2 anos o país tem vivido paralisações dos trabalhadores, dos caminhoneiros que estão nas rodovias em todo o Brasil. No Paraná, há 10 pontos de paralisação acontecendo, nenhum com muitos transtornos por enquanto. Mas esse é um momento crucial para o escoamento da safra brasileira de grãos e, com isso, essa situação traz sim preocupação em relação a esta fase da safra. A gente vai acompanhar mais detalhes agora nesta reportagem. Daqui a pouco a gente vai trazer essa reportagem especial e vai entrar ao vivo também aqui alguns representantes de associações que estão comentando já, porque o estudo sobre os impactos que a greve pode trazer ao escoamento de grãos no país, isso pode trazer. Um outro fator importante em relação a essa paralisação é que ela acontece nesta segunda-feira de uma maneira mais expressiva. Há pouco, nossas equipes estão agora trazendo essa produção aqui para você ver as imagens. No estado de São Paulo, na Castelo Branco, no estado do Paraná, são 10 pontos de paralisação. Rio Grande do Sul também tem paralisação, no Mato Grosso. Então, são situações que trazem um impacto muito forte sobre aquilo que pode vir a ocorrer em torno do escoamento. Daqui a pouco, no Agricultura BR, você vai ver o que está acontecendo e também ao vivo o posicionamento, a opinião de quem está já colocando na ponta da caneta o que isso pode trazer de prejuízo, principalmente para escoamento da soja. E a OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, deve trazer, a expectativa é essa, deve fazer na sessão da próxima quinta-feira, deve fazer o anúncio oficial que o Brasil é livre de febre aftosa com vacinação. Essa é uma conquista importante, está sendo comemorada bastante pelos representantes da delegação brasileira que está na Europa, inclusive pelo próprio ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que estará presente nessa apresentação. Nessa ocasião, quando vier a acontecer na quinta-feira, a Monique Lloyd, ela deve entregar um certificado da situação nova do Brasil de ser livre de febre aftosa com vacinação ao ministro Blairo Maggi, e ele tem trazido essas informações já durante essa última semana. Os destaques você acompanha na programação do Canal do Boi, principalmente se isso pode de fato trazer uma nova situação em torno para mercados a qual a carne bovina brasileira não atinge.
E a gente começa a partir de agora a falar sobre soja, já abrindo esta parte do programa com os valores pagos pela saca do grão nos portos do país. Olha, nenhuma alteração foi observada nesta segunda-feira na comparação com os valores pagos na última sexta. No Porto de Santos, o valor pago pela saca da soja no dia de hoje segue em R$ 87,00, mesmo valor de encerramento da última semana. Há uma semana, no entanto, no dia 14 de maio, o Porto pagava R$ 85,50 no valor de cada saca de soja. Portanto, há um acúmulo de ganhos neste período, alta de 1,75%. Relembrando o que aconteceu nos últimos dias, no dia seguinte, 15 de maio, foram R$ 87,00 o valor pago. Preço caiu para R$ 86,00 na última quarta-feira e fechou a R$ 86,20 na quinta, dia 17. Na última sexta, o valor voltava aos R$ 87,00 e assim abre a semana, portanto, acumulando esse ganho de R$ 1,50 no acumulado de uma semana. Por aqui vamos conferir como é que vem os negócios no Porto de Paranaguá. Você acompanha no Agricultura BR a evolução dos valores. No dia 14 de maio tinha R$ 86,20 a saca. No dia 15 ele subia para o melhor patamar, chegava a R$ 87,00 a saca de 60 quilos. No dia 16 recuava um pouco, recuava a R$ 84,50 para retomar o caminho de alta. No dia 17 da última quinta-feira chegava a R$ 86,00 a saca. Na sexta-feira fechou R$ 86,50 e, por enquanto, vem mantendo neste dia 21 de maio R$ 86,50 a saca de 60 quilos. Tem um leve ganho frente aos valores iniciais para 7 dias, mas em torno daquilo de como fechou a semana, permanecem os mesmos valores de referência no Porto de Paranaguá. Três novas variedades de soja adaptadas ao Cerrado brasileiro foram apresentadas em Cuiabá, no Mato Grosso, na semana passada, durante o encontro técnico da Fundação MT. As tecnologias são da TMG, Tropical Melhoramento e Genética. De acordo com os dados divulgados, as três novas variedades de soja apresentadas na última semana foram a TMG 2378, 2381 e 2383. Em comum, as variedades trazem a tecnologia intacta RR2 Pro, de resistência às principais lagartas da soja e também ao herbicida glifosato. A TMG 2378 Pro ela se destaca por alguns fatores, entre eles a precocidade. Vamos ver quais são as suas características. Você tem aqui a TMG 2378 sendo classificada como precoce, boa aptidão para abertura de plantio, baixa plantabilidade, arquitetura moderna e compacta, de acordo com a Tropical Melhoramento e Genética, mostrando aqui essas características. Além delas, você observa aqui também que tem uma variedade com folha estreita no ponteiro, facilitando a aplicação de defensivos e o manejo e praga de controle de doenças que podem ocorrer sobre a planta. Vamos acompanhar as características de outra variedade de soja lançada, portanto, nesta última semana. É a TMG 2381 e Pro. Além dela contar já com a tecnologia da variedade da soja intacta, ela tem ampla resistência a cisto. E essa dupla característica é um dos principais destaques deste lançamento. Além disso, a TMG 2381 e Pro, que é uma dessas variedades voltadas ao Cerrado brasileiro, tem alto teto produtivo e também baixa plantabilidade. Vamos ver mais uma, é a 2383 e Pro. Você tem aqui os dados delas, características dessa outra variedade, e entre elas aqui, e que chama bastante atenção, ela obteve 79% de vitória em comparação à principal cultivar do mesmo grupo de maturação e que hoje é semeada em Mato Grosso. A variedade tem alto teto produtivo, é resistente ao nematóide de cisto das raças 1 e 3, tem boa capacidade de engalhamento, tem ampla adaptabilidade
qualidade e boa plasticidade em relação ao estande de plantas. De acordo com a empresa, as cultivares lançadas contam com bom volume de sementes e devem atingir e estar disponíveis para o produtor na próxima safra. Tem sido comentado recentemente no meio científico rural o aparecimento de uma lagarta híbrida, ou seja, formada pelo cruzamento de outras duas espécies. Trata-se de uma praga formada entre o cruzamento da lagarta Helicoverpa zea, que é mais conhecida como lagarta da espiga do milho, e também a lagarta Helicoverpa armígera, muito conhecida entre os agricultores do Brasil. O aparecimento desta praga na natureza foi confirmado por uma agência australiana e essa agência trouxe o seguinte comunicado ao setor científico rural recentemente. A combinação de ambos é um preocupante híbrido sem barreiras geográficas, capaz de ser altamente resistente a inseticidas e possuir uma maior gama de plantas hospedeiras. Tá aí a informação então da Agência Australiana de Investigação Científica. Segunda-feira, dia 21 de maio, a Embrapa aqui no Brasil lançou uma nota técnica, Fabiano, a respeito deste assunto. Exatamente, Juliana. Vamos ver os dados, então, da nota técnica da Embrapa. Você acompanha conosco porque é um alerta importante em torno da produção agrícola do Brasil. A compatibilidade reprodutiva entre as espécies de lagarta Helicoverpa armígera e Helicoverpa zea tem permitido a ocorrência de insetos híbridos no Brasil desde 2012, sem que haja alterações significativas no manejo do algodão, da soja e também do milho. Passando aqui a continuidade da tela, você vê aqui que, embora a Helicoverpa armígera tenha causado problemas ocasionais em algumas regiões, não foram observados impactos econômicos nos sistemas agrícolas brasileiros por conta da ocorrência destes híbridos no país. E a Embrapa continua, veja só, desta forma é preciso prudência ao elaborar conclusões relacionadas aos híbridos. Não podemos minimizar o problema, ou seja, desconsiderar a ocorrência e os impactos potenciais e nem maximizá-los, vislumbrando catástrofes nos agrossistemas. Aqui, nota técnica da Embrapa Soja e Embrapa Cerrados falando sobre esse assunto. A Embrapa conclui informando que vai dar continuidade aos estudos sobre o processo de tornar-se híbrido as Helicoverpas zea e armígera para aprofundar o conhecimento e ter mais segurança em torno dos diagnósticos. Vamos falar sobre o clima agora? Olha, esses últimos dias teve uma mudança drástica de temperatura em parte do Brasil. O clima mostrou-se bastante frio em algumas regiões do país. Vamos saber agora com a equipe da Somar Meteorologia como que fica a previsão do tempo então para todo o Brasil. Daqui em diante, a equipe traz informações até o restante do mês de maio. Olá, boa tarde a todos. Olha, os dias restantes do mês de maio vão ser marcados por predomínio de tempo firme em grande parte do país. Isso já vem acontecendo principalmente em áreas do Centro-Sul e até pelo menos o dia 26 de maio o sol vai brilhar forte nessas áreas mais claras do mapa. Isso garante, então, tempo mais seco em grande parte do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, interior do Nordeste mais uma vez e dessa vez alcançando até o Acre e Rondônia. Então, o sol vai garantir, então, predomínio de tempo firme nessas áreas, chuvas apenas no extremo norte do país e também na faixa leste da região Nordeste. A chuva mais significativa vai acontecer ainda na região norte, vai seguir mantendo o solo bastante úmido em áreas do Amazonas, do Pará e também do Amapá. O volume de água segue bastante elevado, em torno de 50 milímetros. Agora, esse tempo mais seco em grande parte do centro-sul do Brasil vai favorecer a sensação de friozinho, porque essa massa de ar mais seco, além de garantir tempo firme, também vai trazer temperaturas mais baixas, especialmente ao amanhecer. A mínima no sul do país
fica em torno de 4 a 5 graus. Nas áreas mais altas da região sul, não se descarta a ocorrência de geada ainda no decorrer dos próximos dias, mas que não deve afetar grande parte das áreas produtoras da região sul. A temperatura vai seguir ainda um pouquinho mais baixa nas áreas mais ao sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul também. O dia amanhece com apenas 10 graus. No decorrer do período seguinte, entre os dias 27 e 31 de maio, até volta a chover, só que vai ser só no sul do Brasil. A região sul é que deve voltar a receber áreas de instabilidades de maneira bastante abrangente. O estado gaúcho é que recebe as pancadas mais fortes de chuva. O acumulado de chuva no Rio Grande do Sul pode ficar em torno de 30 milímetros em apenas 5 dias. Agora, nas demais áreas do centro-sul, o tempo firme vai seguir predominando em grande parte do sudeste, centro-oeste, alcançando até áreas do interior nordestino. A temperatura segue subindo aos poucos já no final do mês de maio e já não teremos essa sensação de frio no início da manhã. Então, durante os próximos dias, até pelo menos o final do mês de maio, tempo firme predominando em grande parte do centro-sul. Isso segue favorecendo os produtores que estão em fase de colheita, como os produtores de cana-de-açúcar, de café também. Na região sul, com essa chuva retornando a partir do final do mês de maio, expectativa também de cenários mais otimistas, especialmente para os produtores de trigo do Paraná, que já haviam paralisado momentaneamente as atividades de plantio e agora com essa chuva retornando para a região, a umidade do solo deve aumentar mais uma vez e garantir cenários mais otimistas para os produtores de trigo do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. O assunto segue sendo soja por aqui no Agricultura BR, mas agora cenário internacional. E se tem algo que muda no cenário internacional, em vários aspectos, mas principalmente quando se fala da organização social entre os países e principalmente sobre o aspecto econômico, é quando o presidente norte-americano, Donald Trump, faz alguns dos seus depoimentos. E normalmente quando ele faz através de mídia social. Mais uma vez ele fez isso, fez na sua mídia social favorita, o Twitter, hoje pela manhã. E hoje pela manhã, Donald Trump, em um dos seus tweets, ele disse o seguinte, que as reuniões que ocorreram entre China e Estados Unidos na última semana vão garantir uma certa tranquilidade em torno das vendas norte-americanas de produtos agrícolas. E mais, se pegar aqui o texto que ele fala exatamente, ele fala o seguinte, que os chineses vão comprar grandes quantias de produtos agrícolas norte-americanos, de acordo com Donald Trump. De qualquer maneira, teve alguns posicionamentos do governo norte-americano em torno disso, apesar da China ainda não ter mostrado muito. Isso foi o suficiente para ter trazido uma animação para o mercado. Soja subia hoje cedo e subia com uma certa expressão. Vamos saber como é que vem soja em Chicago agora. Nós temos soja sendo negociado na Bolsa norte-americana nesta segunda-feira, neste momento, com uma alta muito forte, uma alta elevadíssima, vai ganhando entre 20 e 21 centes de dólar por bushel. Posição de julho, 10 dólares 20 centes mais 2 por bushel. Agosto, 10 dólares 24 centes por bushel. Setembro, 10 dólares 25 centes mais 2. E a posição de janeiro de 2019, 10 dólares 28 centes mais 6 por bushel. Assim ficaram os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Economistas de instituições financeiras elevaram a projeção para a inflação no Brasil em 2018 e também em 2019, conforme os dados do Boletim Focus do Banco Central, divulgados nesta segunda-feira. Essa visão com elevação tem a ver com o dólar mais caro no país e também devido à pressão nos preços administrados. A nova visão destes economistas é de que a inflação do Brasil em 2018 seja de 3,5%. E a de 2019 em 4,01%, pequena elevação em relação aos dados divulgados na semana passada. Em relação a 2018, a alta é de 0,05% e a de 2019 em 0,01 ponto percentual. As contas para o dólar, por sua vez, subiram pela quinta vez consecutiva. Olha, para se ter uma ideia, somente na última semana a moeda norte-americana no país subiu 3,83%, o que faz com que os analistas e economistas que são pesquisados pela Focus,
administrada pelo Banco Central, elevem as suas estimativas para como que encerra a moeda norte-americana o final dos anos de 2018 e de 2019. Em resumo, tanto para 18 quanto para 19, teve um aumento de 5 centavos em relação à estimativa para a moeda. A expectativa agora é encerrar o ano de 2018 com uma alta e trazendo a moeda para R$ 3,43 no final deste ano. Já para o final do ano de 2019, a expectativa dos consultados pela pesquisa Focus é fechar em R$ 3,45. Em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, os economistas veem uma expectativa de 2,5% contra 2,51% apresentados na semana passada. Já em relação ao PIB de 2019, os economistas projetam 3%, cálculo inalterado em relação ao divulgado na semana anterior. A gente dá uma olhada no dólar comercial no Brasil agora, que vem caindo nesta segunda-feira, depois de fechar por 6 dias seguidos, 6 sessões seguidas em elevação. Na última semana fechava acima dos R$ 3,70. A gente vê neste momento como vem a R$ 3,70 mais 8, caindo 0,82% neste momento. O valor mais baixo do dia de hoje foi de R$ 3,69. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial. Participe do programa com a gente, mandando a sua mensagem, pergunta, foto ou vídeo da sua produção. É muito fácil, é só mandar para o aplicativo WhatsApp no número 67996562266. A Agricultura BR tem a sua participação, que é sempre muito importante. Então, entre em contato sempre conosco. Você tem o Facebook, tem o Twitter também. E daqui a pouco nós vamos ter a participação de alguns especialistas que representam o agronegócio brasileiro, que vão falar, dar opinião a respeito dessa paralisação dos caminhoneiros e o que isso pode afetar no agronegócio, principalmente no escoamento de grãos. Não saia daí, nós voltamos já. O Agricultura BR volta a trazer em destaque a paralisação dos caminhoneiros deflagrada nesse final de semana, mas principalmente nesta segunda-feira. Em geral, eles estão reclamando pelos fortes valores, elevações sobre o óleo diesel, que é o principal elemento para a condução das máquinas pelas rodovias brasileiras. Em São Paulo, no estado de São Paulo, há várias rodovias paralisadas, inclusive a Castelo Branco, é o que o Agricultura BR destaca agora. Pode soltar as imagens daquilo que está acontecendo no estado de São Paulo, que vai passando também. Essas imagens foram feitas hoje um pouco mais cedo por algumas pessoas que estavam passando. Ainda que tenha essa paralisação, ela está trazendo um impacto direto sobre aquilo que está sendo transportado nos caminhões. O que quer dizer? Os carros menores estão conseguindo passar, pelo menos estavam conseguindo passar por enquanto. Há também paralisações próximo ao Porto de Santos e essas situações evidentemente trazem preocupação e também impacto sobre os negócios, principalmente sobre o escoamento de produtos, sejam eles do agro ou sejam ainda industriais. No Paraná, há 10 pontos de paralisação já relatados. Alguns pontos se encontram dessa maneira que a gente mostra aí para vocês na tela, alguns transtornos sendo registrados, mas sem muitos prejuízos por enquanto. Essa é uma situação que se agrava nesta fase do ano, época de escoamento da safra de grãos. Exatamente, Juliana. E olha, tem vários representantes de instituições que acabam trazendo o produtor rural e também quem trabalha no agro de maneira geral, que estão preocupados, porque o impacto sobre esse escoamento de safra, principalmente, pode ser elevado. Nós quisemos ouvir alguns desses representantes e é por isso que nós vamos agora até o estado de Mato Grosso, ao município de Sinop. Está conosco o Valdir Pacheco, nosso repórter. O Valdir Pacheco está lá com o Antônio Galvão. Pacheco, situação está grave. Nós trouxemos 2 estados em destaque, o São Paulo e também Paraná. Mato Grosso também tem paralisações, mas as paralisações já estão instaladas, de acordo com a organização, no país inteiro. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano, Juliana. Boa tarde a você que está ligado aqui no SBA. Realmente é preocupante essa paralisação, ela é muito bem-vinda, mas num momento delicado em que Mato Grosso está escoando, está no cronograma de escoamento da sua produção de soja ainda, restam 30% ainda nas unidades armazenadoras e deve desocupar esse espaço nos próximos 15 dias e iniciar a colheita do milho,
Quem vai nos falar melhor agora aqui no estúdio de Sinop, que eu recebo aqui, Antônio Galvão, presidente da AproSoja Mato Grosso. Galvão, essa paralisação tem apoio da categoria da AproSoja? Bom dia, Pacheco, bom dia, Juliana, o Fabiano. Com certeza é bastante preocupante essa situação, porque nós precisamos realmente retirar essa soja para abrir espaço. Mas mais preocupante ainda, esses sucessivos aumentos do combustível estão onerando muito mais o produtor rural, porque todo o frete que aumenta, com certeza ele é tirado em cima do preço do produto. Então, no quesito combustível, nesses preços altos, o setor está junto, apoia e deve entrar aí em breve, durante a semana, a ajudar dentro dessa paralisação. O que nós não podemos é continuar aceitando essa situação, Pacheco. Não tem como mais você aguentar. Todo dia sobe um pouquinho. Nem os postos sabem o que fazer, nem os próprios TRR que distribuem esse combustível. Que preço vão nos cobrar? Isso vem direto na conta nossa, do produtor, com certeza absoluta. Quantos por cento, Galvão, tem de soja ainda nas unidades armazenadoras que precisam ser escoadas para desocupar o espaço? Acredita-se que tem aí em torno de 30%, com certeza absoluta. O produtor deve estar com um número entre 20 a 25 ainda para vender, acreditando em uma melhora de preço pela quebra de produção a nível de mundo, por conta principalmente da Argentina. Aqui Mato Grosso foi melhor, o Brasil, do modo geral, foi melhor, mas a questão é justamente essa. Vai tudo para cima de nós. Então, se atrasar um pouquinho, o milho também, como a gente colhe num período seco, você pode atrasar um pouco. O risco do milho é um vento, como a gente viu aí em várias regiões, que aconteceu de derrubar esse milho depois de pronto. Isso é preocupante também. Mas o que nós não podemos mais aceitar, pagar uma conta onde tinha um monte de gatuno dentro de uma entidade, de uma empresa chamada Petrobras, e agora a sociedade, de um modo geral, tem que pagar isso. Eu acho que ele vai ter que alguém pagar, mas não pode ser o consumidor e dessa forma com que está sendo colocado. Galvão, o milho, por exemplo, agora está vindo uma expectativa de uma boa safra. Isso aí, mais uma vez, vão ter milho céu aberto, vamos ter problemas daqui para frente. Olha, Pacheco, com esse sistema agora aí desse silo bolsa, silo bag, que a gente chama aí, que cabe aí em torno de 3.000 sacas dentro, isso já tem ajudado bastante em não deixar o milho tão exposto. Apesar de ser paliativo, né? É paliativo, a gente sabe também que isso aqui tem que cuidar muito. O animal que chegar a se aproximar, essa bolsa é um plástico, ela pode vir a furar, pode vir a dar danos nesse produto em termos de qualidade. Então o produtor já sabe que tem que isolar e ele aguenta aí, se você bem conservado, até 1 ano. Mas não pode se correr esse risco. É melhor você tirar, se possível, antes de começar a chuva, agora, setembro, início de outubro, que sempre começa a chuva, ou no máximo até o final do ano. E com certeza, não tirando essa soja que está aqui estocada, vai ficar mais milho dentro desse silo bag, com possibilidade de ter a céu aberto também. Uma das reivindicações da paralisação também é o frete, Galvão. Isso aí reflete diretamente no setor produtivo, no bolso do produtor. Como é que fica essa questão do frete também, que eles estão reivindicando? Olha, com certeza absoluta. Todo aumento de combustível, como eu falei, reflete em cima dos preços dos produtos. Agora, o nosso setor não concorda com tabela de frete. Tem que ser ter o livre mercado para você poder aderir ou não aderir. Então, é só de querer pegar. Nós também gostaríamos de ter, então, um preço mínimo no produto, conforme traz a lei de 64 do Estatuto da Terra, que nos garante 30% de renda. Só que ninguém nos pagou esses 30% até hoje, com ajuda de custo para tirar o centro consumidor. Eu acho que todo o comércio, todo o mercado, ele tem que ser de livre mercado. Agora, não aceitamos de forma nenhuma essa tabela. Agora, concordamos com os caminhoneiros quanto ao preço do combustível, é elevadíssimo. Que quem paga a conta diretamente é quem produz o produto primário, principalmente, ou mesmo industrializado. O caminhoneiro está sendo vítima no meio, porque realmente, caminhão não está sobrando mais nada. E para nós, produtores, e para quem industrializa, que depende desse comércio, desse transporte, também está onerando muito. E onera também, Galvão, na questão do frete agora para Miritituba, a saída por Santarém, onde a estrada é precária e, consequentemente, aumenta o custo de manutenção desses motoristas, desses caminhões. Bom, Pacheco, nós estamos saindo aqui amanhã cedo aqui de Cuiabá, está indo uma equipe da AproSoja, juntamente com mais outros produtores rurais, vamos fazer um levantamento dessa rodovia. Realmente a rodovia está com um problema sério. Guarantando o Norte até Novo Progresso, que já foi asfaltado, está detonada. Hoje um caminhão que fazia 3 viagens a Miritituba, hoje ele não está conseguindo fazer 2 no mesmo tempo.
Isso vem onerar custo para o próprio produtor, porque o meu frete aumenta, e também despesas enormes para o próprio caminhoneiro, para as próprias empresas. Então, nós estamos subindo, vamos fazer esse relatório. Então, a gente gostaria que tivesse acompanhamento de vocês, amanhã, se vocês puderem fazer esse trabalho, para justamente mostrar para a sociedade o descaso que você tem com uma região que produz aí hoje, dizer, 25 milhões de toneladas, tranquilo, de Mutum para cá, entre soja e milho, sem contar com os pulses, aí hoje, feijão e outras culturas que estão sendo plantadas aqui. Então, é um absurdo você dizer que nem uma rodovia que tem tamanha produção não está conseguindo se dar conservação nela. Isso não pode mais acontecer. Pode ser. Fabiano, alguma pergunta, Fabiano? Tá certo, Pacheco, nós vamos encerrando por aqui. Só gostaria que o Galvão, então, falasse um pouquinho mais a respeito desse diagnóstico que será feito amanhã pela ProSoja, também pelos parceiros, e em quilômetros, qual que é o trecho que será observado pelos técnicos que vão participar desse evento. O principal trecho, Fabiano, como eu citei, é de Guarantã do Norte, dentro do Mato Grosso até a divisa, e depois até Novo Progresso, onde se apresentam os maiores problemas. E com certeza absoluta também tem aquele trecho de chão entre Novo Progresso e Moraes da Almeida, que também temos bastante reclamação, principalmente no trecho onde o BEC está dando conservação. Os motoristas têm reclamado muito que ele tem deixado a desejar na conservação de 20 e poucos quilômetros, menos de 30 quilômetros de estrada de chão. Então vai ser levantado totalmente ela, porque o problema maior está instalado aí. E também contém 25 quilômetros, que isso foi feito ainda em 2001, do trecho entre Trairão até o 30, ou seja, no entroncamento da BR-230, a chamada Transamazônica, a rodovia Transamazônica. E com certeza também do 30 até Miritituba, já vinha apresentando problema, não deve estar bom lá também. E ali ainda faltam 2 pontes a serem construídas. Parece-me que foram licitadas e deve fazer agora nesse ano. Esses são os trechos principais. Isso dá hoje mais de 50% da distância daqui, Miritituba, com problemas. Ok, Galvão, muito obrigado pela sua participação. Voltamos aos nossos estudos em Campo Grande. Fabiano, Juliana. Obrigado Pacheco, obrigado Galvão, mais uma vez. A situação será observada durante todo o dia e os dias em que se estenderem, que pode se estender essa paralisação dos caminhoneiros na maior parte dos estados do país. E foi adiado para esta semana o julgamento do STF a respeito da cobrança do Fundo Rural. O julgamento estava pautado para acontecer na última quinta-feira, dia 17 de maio. Quem tem mais informações para a gente é a Catarina Martorelli. Os embargos podem impedir que o passivo acumulado do Fundo Rural, estimado em 17 bilhões de reais, não seja mais cobrado. As chances da aprovação são pequenas, conforme avaliam os próprios ruralistas, já que no mês de março o STF considerou constitucional a cobrança. Neste ano, o Congresso Nacional aprovou uma lei que permite um refis da dívida. O programa prevê o pagamento imediato de uma alíquota de 2,5% do valor em até 2 parcelas iguais, mensais e sucessivas. O restante do débito poderá ser parcelado em até 176 vezes, com mais 60 meses para a quitação total. A adesão ao novo Fundo Rural tem que ser feita até o fim deste mês. Catarina Martorelli para o SBA. A Conab realiza na quinta-feira desta semana, dia 24 de maio, mais um leilão de venda direta de milho. O milho, que será proveniente dos seus estoques públicos localizados no estado do Mato Grosso, deve ser colocado à disposição para ajudar os criadores de animais que utilizam o cereal para ração. Serão colocados à disposição em mais este leilão de quinta-feira 170 mil toneladas do cereal. O que se tem de acumulado neste ano de 2018 são 756 mil toneladas já colocadas à disposição. Deste total, o negociado chegou a 168.600 toneladas, o equivalente a pouco mais de 22%. Essa série de leilões que a Conab está realizando é autorizada para atender a reivindicação dos criadores em razão do alto preço do cereal no mercado. O documento, que foi assinado em dezembro do ano passado, permite a comercialização de até 1 milhão de toneladas de milho em grão.
Esse último final de semana foi marcado por temperaturas mais baixas nos estados do sul do país, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Temperaturas caíram muito e com risco de geadas, principalmente em Mato Grosso do Sul e Paraná. Para falar a respeito se esse frio, se essa situação pode mesmo trazer perdas para as áreas de produção de milho, Juliana Rezende nos traz agora um estudo mais alongado, mostrando como é que deve ficar o clima sobre as áreas de produção. Nos últimos dias, uma frente fria passou pelo centro-sul e atrás desse sistema frontal foi uma massa de ar mais seco que avançou, garantindo a ausência de nebulosidade em grande parte do centro-sul, e é essa ausência de nebulosidade que favorece também as temperaturas mais baixas ao amanhecer. As condições hídricas do solo vêm ficando ainda um pouco mais baixas em grande parte do sudeste, centro-oeste também. Isso porque durante os últimos períodos a chuva não alcançou essas áreas produtoras de milho segunda safra. No decorrer dos próximos 5 dias ainda vamos ter tempo firme em grande parte do centro-sul, e isso acontece por conta do avanço da massa de ar mais seco e fria, que mantém o predomínio de sol e também favorece a queda das temperaturas no início da manhã. Para os próximos 5 dias ainda vai ter sensação de friozinho, principalmente na região sul. Temperaturas aí próximas de 4, 5 graus. Nas áreas de serra da região sul ainda pode ter a ocorrência de geada, mesmo que de maneira mais pontual. Só que essa tendência de ocorrência de geada não deve alcançar as principais áreas produtoras de milho segunda safra na região. Entre o sudeste e centro-oeste, a temperatura ainda vai seguir um pouco mais baixa ao amanhecer, mas em torno de 10 graus deve ficar a mínima nos próximos dias. A partir do segundo período, entre os dias 27 e 31 de maio, volta a chover, mas somente na região sul. Esse cenário, então, volta a ser um pouco mais otimista para os produtores de milho segunda safra, principalmente do Paraná, porque essa chuva retornando, as condições hídricas do solo melhoram cada vez mais. Essas áreas de instabilidades, até pelo menos o final do mês de maio, não deve alcançar grande parte do sudeste e centro-oeste. Então, as áreas mais secas, tanto do sudeste como também do centro-oeste, ainda devem permanecer com a baixa condição hídrica do solo. Isso ainda deve garantir um cenário pouco satisfatório para o desenvolvimento do milho segunda safra nessas áreas mais secas do centro-sul do país. Então, de maneira geral, ao longo dos próximos dias, o avanço dessa massa de ar mais seco e frio não vai garantir problemas em relação ao milho segunda safra, porque a ocorrência de geada, se acontecer, é apenas nas áreas mais altas da região sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Um alívio, principalmente nos dois estados, Paraná e Mato Grosso do Sul, que já vem passando por um problema grave e que já representa queda na produtividade do milho de segunda safra. Por aqui o tema segue sendo milho agora, milho negociado na Bolsa de Chicago, vem muito próximo à estabilidade, vem com viés de positivo, mas estável. Posição de julho a $4,02 mais 6 por bushel. Setembro, negócios a $4,11 mais 4 por bushel. Dezembro, $4,20 mais 4. E a posição de março do próximo ano a $4,28 mais 4 por bushel são os negócios com milho na Bolsa de Chicago. E o Canal do Boi sempre acompanha e traz para você os principais eventos do agronegócio nacional para que você acompanhe e tenha todas as informações. Nesta terça-feira, dia 22 de maio, tem início em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, a 7ª edição do Confinar, um grande evento voltado à pecuária de corte do Brasil. O tema deste ano é integração, produção, sustentabilidade e também outros destaques de mercado. Além das temáticas que abrangem todos os elos da cadeia produtiva, haverá a apresentação de novas tecnologias a favor da pecuária de corte. Realizado pela Biftec, a iniciativa tem como finalidade unir agentes do meio rural, da agroindústria, estudantes e profissionais do setor. Em 2017, o Confinar registrou a participação de vários estados e de outros países. A finalidade do Confinar é levar informações pertinentes ao produtor. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico confinar.net.br. Kaile Rodrigues para o SBA. A 7ª edição do Confinar acontece nesta terça e quarta-feira, sendo que um debate que será realizado no evento na quarta será transmitido ao vivo aqui pelo Agricultura BR.
Olha, e a seguir no Agricultura BR você vai conhecer a maior planta de celulose industrial de produção de celulose do mundo aqui no Canal do Boi. E ainda nesta edição, informações sobre o plantio do trigo no estado do Paraná. A Agricultura BR está de volta para exibir agora uma reportagem muito especial a respeito do setor de árvores plantadas. Em Três Lagoas, interior de Mato Grosso do Sul, fica localizada a Fibria, que tem a maior planta industrial de celulose do mundo. Você vai conhecer agora todo o processo industrial na reportagem de Rosa Cabral. A Fibria é considerada a maior indústria de celulose do mundo. As fábricas estão ramificadas nos estados do Espírito Santo, São Paulo e Mato Grosso do Sul. No estado sul-mato-grossense, começou a fincar raiz no ano de 2006. A gigante no centro-oeste do Brasil fica na região de Três Lagoas. 6.000 trabalhadores, entre contratados e indiretos, fazem a fábrica funcionar. De Minas Gerais veio a Luciene. A função dela é operacional. A atenção é toda voltada para a sala de controle. Imagens da fábrica em tempo real e a qualidade da produção são monitoradas nesses painéis eletrônicos e nos computadores. Todos esses tanques, bombas, motores existem fisicamente na área. Então aqui é uma representação, que através da automação eu controlo esses equipamentos aqui do painel. Especificamente o meu setor, ele é de branqueamento de celulose, é onde vai fazer a mágica acontecer. E sabe o que acontece por aqui também? A mão de obra é capacitada pela própria indústria. Com essa qualificação numa parceria junto com o Senai, formamos todos os profissionais e embarcaram para dentro da nossa operação. Em torno de 70% da mão de obra que a gente emprega é local. Esses 30% foi aqueles pessoal muito especializados que vieram até ajudar na formação dessa turma que está aqui. O Maurício participou lá no início do projeto, quando tudo isso aí ainda estava no papel. Ele conta que em 2009, com a planta já em operação, a empresa impulsionou a balança comercial, mexendo com o PIB e mudando a curva da economia. Ela triplicava o resultado do município, um impacto de 12%, 13% no estado e chega em torno de 3% no país. Com o ano passado, com a inauguração da segunda linha, então a gente saiu daquela 1.300.000 toneladas anuais, que já são números bastante importantes, significativos para a economia do estado. A gente somou mais 1.950.000 toneladas anuais. Então totalizam aí 3.250.000 toneladas de celulose produzidas num ano, saindo desta unidade aqui em Três Lagoas. E para chegar a milhões de produtividade, é aqui, no Jardim Clonal, que nascem cópias perfeitas para a multiplicação. O nosso viveiro aqui, que produz de capacidade nominal 43 milhões de mudas, é o suficiente para abastecer os 40 mil hectares em média que a gente faz de plantio por ano, para poder abastecer as nossas duas fábricas aqui. Nesse universo verde, são pelo menos 8 espécies de clonagens nascidas em laboratórios. As matrizes começam a produzir a partir dos 4 ou no máximo 6 meses. De cada uma é colhida a média de 11 brotos. Estas, onde estamos, já estão no ponto. A gente procura sempre manejar a copa da nossa matriz para que a gente tenha um formato que a gente chama de copa em cálice, que nos proporciona 4 pontos de coleta para cada coleta em cada matriz. Agora, depois desse processo aqui, Mário, para onde que esses brotos seguem? Após a coleta, esses brotos vão para o nosso galpão de máquinas, onde eles vão ser estaqueados nas bandejas. As meninas levam os brotos até lá e nós temos as bancadas de estaqueamento, onde os brotos serão literalmente plantados nos tubetes. Bom, é para lá que a gente vai agora? Exatamente. Vamos lá. No viveiro automatizado, encontramos robôs selecionando as mudas.
E olhando para a agilidade das mãos, é quase impossível imaginar que essa turma tem um parceirão de trabalho também na plantação. O papel do robô ágil é fazer o estaqueamento das mudas. Detalhe, é o único no mundo que faz o plantio de eucalipto, exclusivo da fibra. E não é de ver que ele realmente ganha disparado em produtividade? Hoje as meninas ali que fazem o nosso estaqueamento manual, elas atingem uma marca de 3.600 mudas por dia, né? Quando a gente vem para o robô, a nossa expectativa é que ele faça 2.500 mudas por hora. Ele pode ser a bola da vez, ok. Mas vamos entrar num acordo. Precisa de uma mãozinha aí do João. A minha função é abastecer o robô com as mini extratas na esteira, onde vai fazer o chatoalho para o robô, através de câmeras, ler e plantar. Inovações também nos tubetes em que são plantadas as mudas. Os de plásticos deram espaço para o papel biodegradável, o que gera a redução de resíduos, menor consumo de água e impacto ambiental. Outra inovação e pioneira é a tecnologia da irrigação, automatizada no viveiro que foi importada da Holanda, a mesma usada por lá no mercado de flores. A ferramenta permite o controle e o manejo da nutrição das mudas com precisão. Aqui é o nosso pátio de crescimento. A muda vai ficar aqui uns 40 dias, passar por uma segunda seleção e aí ela vai para a rustificação, que já é a preparação para ela ir para o campo. E 90 dias depois, as mudas mudam de ambiente. Elas deixam o viveiro e seguem para a floresta. 7 anos depois, já são gigantes, prontas para a transformação da madeira para a celulose. O processo industrial inicia com a madeira em tora. Os troncos das árvores passam pela picotagem, ganham forma de cavaco de madeira, passam pela linha de fibra e seguem para o digestor. Lá é feito o cozimento dos cavacos e então começa a liberar as fibras. Como nós vamos exportar esse produto, eu não posso transportar água. Então eu tenho que extrair a água, né, dessa polpa e a gente faz fardos de celulose. São feitas folhas prensadas, fardos de 250 quilos, que a gente unitiza em 2 toneladas. Aí esse é o produto final. A empresa 100% brasileira exporta para cerca de 40 países. Na distribuição das vendas por receita líquida por região, a produção das 3 plantas abastece 20% da América do Norte, 32% embarca para a Europa, 39% atende a Ásia e a América Latina fica com a fatia menor da exportação, 9%. E assim encerramos nossa visita a esse universo que planta árvore para virar papel, que incentiva a arte. A placa de celulose foi a base desta obra. E que coloca homem e robô em um mesmo espaço, não em competição, e sim despertando o lado humano do ser humano. Muito emocionante trabalhar num robô alta tecnologia, um desenvolvimento impressionante. Reportagem que você acessa e pode revê-la acessando o portal sba1.com. O assunto agora é uma campanha contra incêndios de conscientização que vai acontecer nesta terça-feira no interior do estado de São Paulo, a fim de evitar ou reduzir, pelo menos, os incêndios sobre as áreas de cana-de-açúcar. A reportagem é de Gustavo D'Angelo. Com a proximidade do inverno, período mais seco do ano, a Associação Brasileira do Agronegócio da região de Ribeirão Preto, a ABAG-RP, usinas e produtores rurais uniram forças pelo 4º ano consecutivo para colocar nas ruas a campanha institucional de conscientização,
Prevenção e Combate aos Incêndios 2018. A ação atingirá expressiva parcela das regiões produtoras de cana-de-açúcar dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. O objetivo é esclarecer que, de forma semelhante ao que acontece nas cidades, os incêndios no campo também acarretam sérios prejuízos. Vale a ressalva de que é preciso diferenciar queima controlada de incêndio. A queima controlada é uma prática permitida por lei, mas aplicável apenas em situações específicas e mediante autorização prévia concedida pelos órgãos ambientais estaduais. Para o lançamento previsto para esta terça-feira em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, já estão confirmadas as presenças dos secretários estaduais da Agricultura e do Meio Ambiente, além de representantes de órgãos reguladores, fiscalizadores e do Ministério Público. Gustavo D'Angelo para o SBA. A colheita da safra 2018 está em andamento pelo país. No estado do Paraná, ela alcançou até o dia 14 de maio 9% de toda a área em formação. De acordo com dados do Departamento de Economia Rural do Estado, as atividades de colheita se concentram agora naquelas lavouras que tiveram a florada mais cedo. O estado do Paraná se diferencia das demais regiões produtoras de café do Brasil porque tem uma bienalidade invertida. Sabe aquela característica da variedade arábica de alternar entre um ano de alta produtividade e um de baixa? Pois é, no Paraná acontece de maneira contrária em relação ao restante do país. Como 2018 é um ano de bienalidade positiva para as áreas produtoras do Brasil, em geral, no Paraná esse é um ano de bienalidade negativa. Com isso, espera-se uma safra menor na comparação com o ano passado. Um outro fator que também impacta no volume menor de produção é a área plantada, que está menor na comparação com o ciclo anterior. Neste último mês de abril, os técnicos do Departamento de Economia Rural do Estado visitaram as áreas em produção para fazer um levantamento mais certo do que está em andamento no campo. Os dados mais recentes, então, sobre a cafeicultura do Paraná, mostram que a área plantada é de 40.800 hectares, considerando as áreas em produção e formação. A produtividade média esperada para este ciclo varia entre 26,7 a 29,4 sacas de 60 quilos por hectare. E com isso, a produção deve ficar entre 1 milhão a 1 milhão e 100 mil sacas. Volume esse que, se confirmado, vai ser cerca de 13% menor em relação à temporada passada. Em relação à qualidade da safra, os dados desse levantamento apontam para um índice satisfatório. De acordo com dados do DERAL, o clima foi propício ao desenvolvimento dos grãos e também permitiu uma boa uniformidade das lavouras. A estiagem do mês de abril só afetou aquelas áreas que tiveram uma floração mais tardia, mas o restante da safra está garantido. De acordo ainda com o DERAL, o único ponto negativo em geral para o cafeicultor do Paraná tem sido o preço, muitas vezes abaixo do custo de produção. A situação fica ainda pior, mais desanimadora nesta época de safra, em que as atividades de colheita geram um alto gasto para a propriedade. Acompanhe conosco agora como é que está a previsão do tempo para o estado do Paraná, principalmente para esse cafeicultor que está em processo de colheita. Quem traz as informações é Juliana Rezende. A colheita do café começou recentemente no estado do Paraná. O tempo mais seco vem favorecendo para o andamento das atividades no campo. Agora, as atividades já concluídas de colheita ficam em torno de 10% a 15% de grande parte do estado do Paraná. No decorrer dos últimos dias, as chuvas começaram a avançar, mesmo que de maneira muito pontual no Paraná, recuperaram as condições hídricas do solo nessas áreas em verde, mas o norte do Paraná ainda segue com solo um pouco mais seco. No decorrer dos próximos 5 dias, ainda teremos tempo firme em grande parte do Paraná até pelo menos dia 26 de maio, porque a massa de ar mais seco vai seguir predominando por grande parte do centro-sul, incluindo o Paraná. Só pode chover apenas na faixa litorânea por conta dos ventos úmidos que sopram do mar, acabam trazendo um pouco mais de instabilidades e há risco para eventual chuva fraca. A partir do segundo período, entre os dias 27 e 31 de maio, agora volta a chover no Paraná. Novas áreas de instabilidades avançam pela região sul.
voltam a espalhar chuva nos 3 estados da região e no Paraná, essa chuva deve voltar a acontecer, só que não de maneira tão significativa e também com volume de água um pouco mais elevado. No Paraná não deve chover mais do que 15 milímetros entre áreas do oeste e sul do estado. Nas demais áreas, chuva mais fraca ainda. Durante o terceiro período, no começo do mês de junho, a expectativa ainda é de chuva no Paraná. Até pelo menos o dia 5, a chuva vai ganhar um pouco mais de intensidade, mas ainda vai seguir um pouco mais concentrada em áreas do oeste e do sul do estado. Então, durante as próximas semanas, como tem risco para eventual chuva fraca no Paraná, isso não deve atrapalhar o andamento das atividades de colheita do café do estado. É somente a partir do começo do mês de junho que, com as instabilidades ganhando um pouco mais de intensidade, essa chuva pode atrapalhar, mas de maneira muito pontual e momentânea, o andamento da colheita do café no Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Acompanhe conosco agora como é que vem os negócios com o café na Bolsa de Nova York, café arábica. Você acompanha as posições hoje sendo negociadas com quase 2 centos de dólar de elevação. A posição de julho vem negociada a $1,19 mais 70 a libra peso. Setembro, $1,21 mais 95 por libra peso. Dezembro, $1,25 mais 45 a libra peso. E março de 2019, $1,28 mais 85 por libra peso. Negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. De olho agora no mercado futuro do café Robusta, que aqui no Brasil é conhecido como Conilon. De olho nos negócios na Bolsa de Londres, referência internacional para essa commodity. Café Conilon também vem com alta no cenário futuro hoje. A posição de setembro negocia a tonelada do grão a $1.758. Novembro, $1.762 a tonelada. Posição de janeiro de 2019 já aparece por aqui com negócios a $1.764 e março de 2019 negociando a tonelada do café Robusta a $1.772. Café operando com alta por lá hoje também. E por aqui nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Ainda hoje você fica sabendo sobre a Bahia Farm Show, que começa em breve lá no estado baiano. E você pode participar do programa conosco. Mande sua mensagem no 67996562266. Nós voltamos já. E um dia de campo no interior do estado de Mato Grosso apresentou variedades de feijão como opção para a segunda e terceira safras. Quem fala sobre o assunto é o repórter Valdir Pacheco. O feijão faz parte do prato da maioria dos brasileiros. Junto ao arroz, o grão faz o que é considerado a dupla perfeita, oferecendo alguns dos principais nutrientes que o corpo humano necessita. Por conta das condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento da cultura, a expectativa é boa para a colheita nesta safra. Com o objetivo de auxiliar o agricultor na missão de produzir ainda mais, foi realizado um dia de campo na Fazenda Militância semana passada em Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, e contou com 2 palestras técnicas na Estação Central. Principais entraves para o feijão irrigado, mudanças na cadeia produtiva e tendência no agronegócio são temas abordados neste dia de campo. O evento reuniu cerca de 200 pessoas, entre consultores, distribuidores e produtores da região, onde puderam observar diversas variedades do feijão para a segunda safra e outras variedades de feijão irrigado. Hoje foi demonstrado algumas variedades de feijão carioca, o dama, o branquinho, algumas variedades de feijão calpi, o azuki, o mungo, o tumucumaque, o nova era, para o pessoal, o grão de bico, para o pessoal visualizar ali. Tinha uma vitrine demonstrativa desses materiais, apenas para visualizar, né? A lavoura em si que estava no campo era o feijão branquinho. O feijão é uma cultura de segunda safra que vem crescendo no estado e pode muito bem fazer um papel muito importante, a rotação de culturas. É a tal da situação que você pode colocar o feijão no sistema produtivo da fazenda de forma bem organizada. Você não utilizar o talhão, o mesmo talhão todo ano. Você pode rotacionar o talhão que você usou milho esse ano, o ano que vem você colocar o feijão. Tem áreas que você não planta nem milho, você pode fazer uma planta de cobertura, por exemplo, uma crotalária, e no ano seguinte escolher esse talhão para colocar o feijão. Então,
tem diversas culturas que podem estar na segunda safra. O feijão carioca, o feijão calpi, tem muito girassol na região, tem o algodão, tem o próprio milho, sorgo. Então hoje Mato Grosso tem o grão de bico, oferece um monte de alternativas para o produtor, né? Então escolher o que quer plantar, hoje as opções são vastas. No período da soja, geralmente é só soja. Mas no segundo momento, na segunda safra, nós temos uma vasta gama de produtos que nós podemos botar no mercado. E o feijão é uma delas. Um fator limitante na produtividade da cultura do feijão é o ataque dos nematóides, presentes em diversas lavouras no estado. E desde quando a gente começou a identificar esse problema nas lavouras, a gente tem diminuído muito as produtividades por conta desse problema, né? Esse ano a gente teve um recorde de produtividade no Brasil. A gente aumentou a produção de soja, tivemos condições climáticas muito boas, apesar de uma ou outra área perder com chuva, tanto no começo do plantio como na colheita. Pragas também não incomodou muito, doenças não incomodou muito, mas o maldito do nematóide está presente todo ano, vem retirando produtividades nossas, né? Eu acho que o feijão é uma nova cultura que está vindo para agregar, principalmente quem tem áreas irrigadas para uma terceira safra. E trouxe novidades e mais informações para nós produtores. E apresentaram variedades hoje que estão bem adaptadas ao nosso clima aqui, né? Sim, bastante variedade novas que a Agrosistemas junto com o Pina trouxeram e que fizeram alavancar o feijão na nossa região. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E faltam poucos dias para começar a Bahia Farm Show, um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro. A feira, que acontece em Luiz Eduardo Magalhães, está em plena montagem. O evento será aberto ao público no dia 29 de maio e vai levar as principais inovações do setor agrícola até o dia 2 de junho. Cerca de 900 marcas, produtos e serviços serão apresentados nos 144 mil metros quadrados de feira. A previsão é receber 75 mil pessoas. A Bahia Farm Show é a maior vitrine do agronegócio do norte e nordeste do Brasil e hoje está entre as maiores do país em volumes de negócios. A programação completa da feira você acessa através do site bahiafarmshow.com.br. E o quadro Somos Todos Produtores de hoje fala sobre mamona e tem a participação do telespectador Daniel Arão, ele que é do município de Irecê, no interior do estado da Bahia. A gente já pode colocar na tela as fotos e vídeos que ele nos mandou então. A safra de mamona do Brasil cresce bastante nesta temporada. Segundo a Conab, a área destinada à cultura aumentou em quase 15% no país e a produtividade em 28,5%. Com isso, a produção nacional passa de 19 mil toneladas, indicando uma safra quase 50% maior neste ciclo. A Bahia, Fabiano, é o maior produtor nacional de mamona, responde por mais de 80% de tudo aquilo que o Brasil colhe. E o Daniel Arão não enviou apenas as fotos e os vídeos, ele também mandou um convite, principalmente para quem está no estado da Bahia, a respeito de um grande evento que acontece nesses dias 28 e 29 de maio em Irecê, na Bahia, que vai discutir as políticas públicas e a perspectiva da mamona no semiárido da Bahia. Portanto, dias 28 e 29 tem esse grande evento, convite enviado aí pelo Daniel Arão. Obrigada, Daniel. Bom, e a gente segue nesse tema mamona, então, trazendo as expectativas da Conab em relação a essa safra de 2018. Você de casa acompanhe conosco na sua tela. De acordo com a Conab, a projeção da safra de mamona na Bahia neste ciclo é de uma ocupação de 27 mil hectares, uma alta de 28% em relação à safra passada. A produtividade média obtida deve ser de 560 quilos por hectare, uma alta de 13,4%. Já a produção pode alcançar 15.100 toneladas, 45% a mais do que o colhido no ciclo passado. A região de Irecê, que é do nosso amigo telespectador, é uma principal polo de cultivo desta planta no Brasil, que tem como objetivo, Fabiano, a extração do óleo da semente da mamona. Vamos aproveitar que estamos falando tanto de Bahia para saber como é que fica a previsão do tempo por lá. Quem traz os destaques é Juliana Rezende.
As principais culturas da Bahia que estão em fase de crescimento atualmente, que é o algodão e também a cana-de-açúcar, vêm sendo beneficiadas ao longo dos últimos períodos. No interior, que é grande parte das áreas produtoras de algodão, o solo vem se mantendo um pouco mais seco. Só que essas chuvas mais escassas acabam por garantir bom crescimento para as lavouras de algodão, porque nessa fase de desenvolvimento a planta precisa de pouca água. Na faixa leste, nas áreas produtoras de cana-de-açúcar da Bahia, expectativa bastante otimista, porque com as chuvas mais frequentes, devido aos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, vem mantendo o solo mais úmido e garantindo bom crescimento para os canaviais da região. Para os próximos dias, o tempo pouco vai mudar da Bahia. O tempo firme mais uma vez vai seguir seco no interior e as instabilidades vão seguir concentradas na faixa leste. E durante os próximos 5 dias já tem previsão de chuva mais significativa, principalmente no litoral sul da Bahia. As pancadas vão ganhar mais intensidade, não se descarta a ocorrência até de temporais nessas áreas. O acumulado de água pode alcançar até 50 milímetros no litoral sul da Bahia. Durante o segundo período, entre os dias 27 e 31 de maio, mais uma vez, o sol vai predominar e também vai seguir garantindo tempo firme no interior. Na faixa leste, instabilidades frequentes e chuva ainda bastante significativa e também persistente no litoral sul da Bahia. Mais uma vez, instabilidades vão garantir pancadas com volume de até 30 milímetros no litoral sul baiano. Durante o terceiro período, mais para o começo do mês de junho, expectativa ainda de tempo firme no interior e instabilidades concentradas na faixa leste da Bahia até pelo menos o dia 5 de junho. Então, durante as próximas semanas, o tempo firme no interior vai seguir garantindo condições satisfatórias para o crescimento das lavouras de algodão, enquanto que na faixa leste as chuvas mais frequentes mantêm os canaviais com bom ritmo de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E ainda hoje ela volta trazendo a previsão do tempo para Minas Gerais. E ainda hoje as últimas informações do mercado internacional da soja. Nós voltamos em instantes. E destacamos agora o quadro Agricultura BR Responde. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque a participação do público. Hoje participando o Elmiro Neto, do Agricultura BR Responde, ele que é de Unai, Minas Gerais. Gostaria de saber a previsão do tempo para o município de Unai, é a pergunta do Elmiro. Quem responde para você, Elmiro, e a todos da região é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Elmiro, da região de Unai, em Minas Gerais, que quer saber como que fica o tempo nesta região agora ao longo dos próximos períodos. Olha, a tendência vai ser de predomínio de tempo firme em grande parte do estado de Minas Gerais. Agora, ao longo dos próximos 5 dias, até pode chover na região de Unai, na faixa oeste de Minas Gerais, na divisa com Goiás, mas são pancadas muito fracas e irregulares. Nas demais áreas de Minas Gerais, tempo bastante firme e sol predominando. Esse tempo mais seco, essa ausência de nebulosidade, ainda vai seguir favorecendo para o declínio das temperaturas, especialmente durante a madrugada e o início da manhã. Tanto que ainda tem temperatura baixa, principalmente no sul de Minas Gerais, alcançando também o Triângulo Mineiro. Temperaturas na casa dos 8 a 10 graus. Na região de Unai, o dia deve começar em torno de 14 graus. No decorrer dos próximos períodos, a tendência vai ser mais uma vez de tempo firme em grande parte de Minas Gerais. Agora é apenas na faixa leste onde pode chover, mas de maneira muito fraca e isolada. No decorrer do terceiro período, no começo de junho, entre os dias 1º e 5 de junho, tempo firme predominando em grande parte do interior mineiro e também na região de Unai. Então, até pelo menos a primeira semana do mês de junho, o tempo vai seguir firme em grande parte do interior mineiro, incluindo também a região de Unai. Então, o sol vai seguir brilhando forte, as temperaturas vão seguir ainda um pouco mais elevadas, principalmente durante as tardes. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigado, Juliana Rezende, pela sua participação. Por aqui o Agricultura BR vai encerrando. E vamos trazer agora os destaques para a soja, que vinha ganhando, subindo forte, depois do Donald Trump dizer que está tudo se acertando com a China. Veja só, posição de julho de 2018 vem a $10,22 o bushel, agosto 10,26, setembro negociada a $10,27 o bushel e janeiro de 2019 $10,31 o bushel, as posições ganhando 23 centes de dólar neste momento. Rapidamente vamos acompanhar o dólar aqui no Brasil, que hoje mais
mais cedo vinha caindo depois de 6 sessões seguidas de alta. Segue em baixa o dólar no país, queda de 0,63%, negociado a R$ 3,71. Essa edição, então, vai ficando por aqui. A você que esteve conosco ao longo desta manhã e desta início de tarde, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na terceira edição. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.